As folhas tantas do livro matemático, um quociente apaixona-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base. Uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoide, corpo ortogonal, seios esferoides. Fez da sua uma vida paralela à dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele com ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode chamar-me de hipotenusa. E de falarem, descobriram que eram o que em aritmética corresponde a almas irmãs, primos entre si. E assim se amaram ao quadrado da velocidade da luz, numa sexta potenciação, traçando ao sabor do momento e da paixão retas, curvas, círculos e linhas sinusoidais. Escandalizaram os ortodoxos das fórmulas euclidianas e os exegetas do infinito universo. Romperam convenções newtonianas e pitagóricas e, enfim, resolveram se casar, constituir um lar, mais que um lar, uma perpendicular. Convidaram para padrinhos o poliedro e a bissetriz e fizeram planos, equações e diagramas para o futuro, sonhando com uma felicidade integral e diferencial. E casaram-se e tiveram uma secante e 3 cones muito engraçadinhos. E foram felizes até aquele dia em que tudo, afinal, vira monotonia. Foi então que surgiu o máximo divisor comum, frequentador de círculos concêntricos viciosos. Ofereceu-lhe a ela uma grandeza absoluta e reduziu-a a um denominador comum. Ele, consciente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade. Era o triângulo tanto chamado amoroso. Desse problema, ela era a fração mais ordinária. Mas foi então que Einstein descobriu a relatividade e tudo que era espúrio passou a ser moralidade. Como, aliás, em qualquer sociedade. E assim nós começamos mais um Torrão Nordestino, hoje recebendo o nosso querido professor Derlânio Timbaúba. Seja bem-vindo ao Torrão Nordestino, Derlândio. Que bom, né, estar aqui. É uma satisfação, Félix. E agradecer e parabenizar o seu programa, né? Tenho assistido alguns deles e é bem diversificado, né? Então... Sim, com certeza. O Torrão Nordestino, na verdade, tem a proposta de exatamente trazer para dentro dele e jogar para fora, para o mundo, as diferentes vertentes culturais que nós temos na nossa terra, né? Seja no espaço da música, da poesia, da cultura popular mesmo, propriamente dita, e claro, não, por que não fazer um misto disso também com outros conhecimentos, como no caso de hoje, no caso de trazer a matemática para dentro do Torrão Nordestino, já que ela faz parte da nossa vida e está nos rodeando o tempo todo, não é isso? Como eu lhe falei, né? Eu não sou um poeta, não sou um cordelista, mas sou um apaixonado pela matemática, né? E essa diversidade é o que me faz produzir cada vez mais coisas para que conquiste nossos alunos, que a cada dia mais a gente tem que estar com essa luta aí mais fervenha para poder fazer um bom trabalho. Você é de que parte aqui do Quixerambi? Minha família é aqui do Cangati. Do Cangati. Cangati, Poço da Pedra. Eu tenho um familiar aí do Riacho dos Cavalos até o Facão, né? Uhum. É muito conhecido aí pelo pessoal. Nossa família é a família Timbaúba. Timbaúba. Timbaúba por conta da planta? Timbaúba não, da árvore? Acredito que os nossos antepassados tenham colocado por isso, né? Talvez, né? Para quem não sabe, Timbaúba é uma árvore que nós temos aqui.
E essa sua ligação com a matemática, ela começa desde cedo, desde criança? Você já era do bom mesmo na conta? Sim, sim, Félix. Eu tenho aí lembrança de que desde os meus 6, 7 anos eu já era bem evoluído na matemática, né? Na segunda série, por exemplo, eu dominei as 4 operações fundamentais na segunda série, né? E daí para frente eu só ganhei mais gosto, né? Aos 9 anos eu já tinha um método diferente de se calcular porcentagens. E que hoje, aqui e acolá, quando eu lembro, eu repasso para os alunos. Você falou aí num método diferente de calcular a porcentagem. Eu me recordo que, acho que foi no 8º ano, surgiu um problema lá, acho que era equação, não lembro se era do primeiro ou do segundo grau agora, mas, enfim, era uma equação para a gente resolver e tal. E eu sempre fiquei intrigado com uma coisa, que nas explicações do conteúdo, certo, o professor sempre colocava determinados exemplos, mas na hora da atividade sempre vinha alguma coisa diferente, né? Aí pronto, você já se amarrava, porque tinha ali uma coisa a mais, né? E tentando resolver esse problema com essa coisa a mais, né? Aí todo mundo não ficava travado, ninguém, né? E eu consegui resolver, né? Na hora da correção, né? Quanto foi que deu, tal, eu dei o meu valor, estava certo, né? Aí a professora me chamou para a lousa para eu fazer lá. E eu fiz, só que ela notou que estava feito de maneira diferente, né? E ela não quis aceitar a resposta, porque não estava tal qual estava no livro dela, né? O desenvolvimento da equação estava diferente, só que o resultado estava correto, né? Mas dizem que a matemática tem 5, 6, 7 maneiras de resolver diferentemente, né? Tem vários caminhos, né? Eu sempre passo para os meus alunos, ó, matemática é construída dia a dia. A matemática a gente constrói, a gente descobre, a gente não cria, né? Então, cada um, às vezes, tem o seu próprio método de tanto, aliás, às vezes não, de tanto aprender como de entender, diferente de cada um. E é o que eu digo para os meus alunos, não se preocupem, não é porque você fez diferente do método que eu ensinei que vai estar errado. Eu aceito, eu apenas oriento. Às vezes é necessário apenas orientação, porque aquele cálculo ele pode ser específico para aquela questão, não é generalizado. E a matemática ela tem essa preocupação. Ela é diferente da física, que a física ela trabalha com a teoria N casos específicos. Então ela tem um começo e tem um fim. E a matemática ela trabalha com o teorema, que é infinito. Então a gente dá essa orientação de que se ele resolveu, deu certo, mas só orienta de que não trava o aluno, só orienta de que ele pode dar certo sim para N casos específicos, mas infinitamente a gente tem que trabalhar em um teorema para ver se isso é realmente, vamos dizer, é um axioma, né, que são verdades absolutas. Se repete em outra situação. Exatamente. Né? Certo. E aí você começou a dar aula desde que idade? Bom, que eu me lembro, eu acho que com 13 anos eu já aqui lá dava aula pelos meus professores, né? E no ensino médio eu dei aula de química pela nossa professora que se afastou e o colega que assumiu, a gente via que ele tinha um pouco de dificuldade e a gente ajudava, né? E aí eu acabei dando aula de química na minha turma, né? E segundo e terceiro ano eu já dei aula de matemática, química, física e biologia. Né? Então você já sabia que o seu ramo ia ser a matemática, né? Não sabia ainda, né? Mas a minha esposa que dizia que eu era um eterno professor. Eu não sabia ainda, que ela disse que é uma eterna aluna minha, né? Eu não tinha para onde ir, né? Porque o professor é como um artista, ele já nasce feito, né? Ele só precisa do espaço para galgar aí a sua habilidade. E a ligação que você tem com a poesia. Você falou que não é poeta,
não é cordelista, mas é um amante da poesia e se arrisca, né, a unir a matemática, que é a área que você domina, com a poesia, que é uma área que você também tem admiração. Como é que surgiu essa ligação com a literatura, com a poesia, e essa união entre esses dois universos? Bom, eu acredito que tenha começado com meu pai e minha avó, né? Eles me contavam muitas histórias, né? Muitos contos, né? Contos e causos, né? Chamado. Sim, sim. E quando eu comecei a produzir esse material, que eu produzo em função das aulas, eu sempre ando com um caderno, faço anotações, e quando tem um conteúdo que eu vejo que preciso chamar mais a atenção dos meninos, aí eu começo a produzir um pouco mais conteúdos referentes a ele, né? E dentro disso aí foi surgindo a ideia, né? Primeiro me surgiu uma ideia de fazer um teorema que até hoje ninguém defendeu, que é a existência do zero. O zero é uma coisa tão banal, mas é complicado provar a existência do zero. E foi a minha primeira ideia de fazer um livro. E depois vieram os outros livros de resoluções, de análise real. E por último veio o cordel, né? Os contos, né? No caso tem o livro, Matemática Básica em Cordel, Causos e Contos. E junto dele tem um caderno desenvolvido de atividades com teoremas em cordel e questões em cordel para os meninos trabalharem. Certo, muito legal. E você teria, para a gente começar a entrar na sua arte poética, matemática poética ou poesia matemática, algum exemplo aí para você declamar para a gente? Bom, como eu lhe disse, né? Não sou poeta, né? Não sou cordelista, mas é muito difícil escrever. Ainda mais quando você não é da área, né? Mas é assim, eu descobri a paixão pela leitura depois que eu terminei matemática. E, por exemplo, pedagogia. Eu dizia que eu nunca ia fazer pedagogia porque eu li demais. E aí eu terminei matemática, com pouco tempo pensei que não estava em pedagogia. Aí estudei, o meu TCC foram 69 livros que eu li para poder desenvolver o que eu pretendia, que era sobre aulas mais diversificadas, né? E foi nisso aí que foi abrindo mais minhas portas e vendo a visão. Só que não sou bom de memória. Não, mas isso aí eu também não. Agora Também sim, não sou muito bom de memória, não. por exemplo, meu material. Quando é alguma coisa que eu vou transformar em um cordel, primeiro ele é produzido na parte matemática. Ah, aí tá certo. depois eu vou em cima dele ver como eu vou Fazer criar um a caminho, tradução. criar um caminho para isso, né? Uhum. Aí assim, aí eu tenho um livreto do Teorema de Tales, né? Diversas formas de se trabalhar o Teorema de Tales. Tem o do Pitágoras, Certo. que é bem interessante. Parte deles se casa com o que você falou no começo, né? Da hipotenusa, dos catetos. E junto disso aqui eu trago estudo em cima e vou desenvolvendo os versos pouco a pouco, né? Como eu não sou... Eu tenho inveja dos trovadores. Meu Deus, como é que aqueles homens conseguem, do nada, criar versos e mais versos e lembrar depois desses versos? Eu fico, assim, invejado. Né? Com certeza, de fazer inveja. Porque não só criar de supetão, mas memorizar. Memoriza. Onde é que cabe tanto... É uma inteligência, é uma sabedoria muito, assim... que eu não tenho palavras para poder explicar, né? No meu, eu teria que lê-lo, né? Pois então, vamos lá, vamos ler. Faça as honras. Põe os piscinês. Como chama esse aí? Aí são vários nesse livreto, né?
Certo, então diga, nos declame um deles. O cordel de números e versos. Teorema de Pitágoras, né? Eu sou Timbaúba, voz que vem da terra, das contas certas, do cálculo exato. Não sou cordelista, nem poeta que encerra, mas trago no peito os versos, o retrato. Minha lida é com números, equações, geometria, fórmulas, binômios no ar. Sou matemático, não tenho as canções, mas a poesia do povo sei guardar. Não sou poeta de rimas perfeitas, nem cordelista de histórias mil, mas nas matrizes, nas álgebras feitas, encontro a métria do meu Brasil. Meu caderno tem grafias de X e Y, mas também guarda um verso popular, pois a matemática é filha daqui e a arte do povo sabe me encantar. Sou matemático, não sou trovador, mas trago no peito a arte a pulsar. Os versos que falam de tanto amor, a literatura que sabe gritar. Se um dia a conta não fechar direito, recorro ao cordel, à sabedoria, porque a vida também é um corneto que mistura lógica e poesia. Muito bem. Aí a gente entra no teorema, né, para eles entenderem. Uhum. E aí, assim, eu procuro trabalhar de diversas formas. E você leva isso aí para dentro da sala de aula, levo para dentro da sala, levo isso aqui, levo diversos materiais que tem na minha mochila. Minha esposa, além de aluna na vida, foi aluna em sala de aula. Eu trabalhei a dinâmica de nos conhecermos em sala, que é aquela dinâmica que todo mundo fala seu nome, de onde é e tal, tudo. Eu usei o teorema de Pitágoras, com uma corda, que eu ando com ela na bolsa, né? E a gente abriu essa corda dentro de sala em formato do triângulo retângulo, para eles identificarem o que é o cateto oposto, o que é o cateto adjacente, qual é o ângulo reto, né? O ângulo raso, e onde fica a hipotenusa, e eles conhecerem os pontos. E era uma turma para professores, e muitos não tinham visto essa ideia de como trabalhar o cateto para que os meninos saibam, né, identificar. O que é cateto adjacente? O que é cateto oposto? E eles, se a gente for olhar a etimologia da palavra, adjacente é o vizinho, seu vizinho do lado. E o oposto é o que está do outro lado da rua. Exato. Não tem o que destrinchar, né? Não tem, na verdade, é mais uma compreensão semântica, né? Exatamente. Pois a gente vai chamar aqui o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para conhecer mais das poesias matemáticas do nosso querido professor Derlânio Timbaúba. E você eu vou permitir que você de casa vá só no pote tomar aquele canequinho d'água, mas volte ligeiro, porque a gente volta já já. Entretenimento e diversão é aqui, na Sertão TV. Agora você pode acompanhar a segunda temporada de A Feiticeira. Não, eu mudo o feitiço e ele crescerá um pouquinho. Não se meta em encrenca, tia Clara. Use Pídaro! O que é isso? Ora, é seu marido? James? Novos episódios todo sábado e momentos de diversão para toda a família a partir das 2h30 da tarde. Não perca, é no canal 180 da BrisaNet. Sertão é luta, é força, é garra. Sertão é, acima de tudo, a essência verdadeira de um povo que sabe o que é fazer das tripas coração. Sertão pode-se dizer, acima de todas as coisas, que a identidade de um povo que pode bater no peito e dizer para o mundo inteiro que o cearense, o sertão, o Nordeste é, acima de tudo, um povo forte.
Fala galera, bora se conectar a mais economia? Quanto é que o senhor paga de internet todo mês? 100 em casa e 30 no celular. 90 mais 80, R$170. BrisaNet tem 600 mega de fibra mais 20 GB de internet grátis todo mês. A gente paga quanto por mês? R$99,90. Isso é sério? Assim eu tô dentro. Tá barato. BrisaNet é mais conexão pra você. Faz as contas! Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Lapidar uma ideia de algo já existente é como um xilógrafo desenhando um repente, fazendo o acabamento, dando pertencimento, moldando a forma da gente. Fazer este trabalho mistura arte e cultura, trazendo da região nossa experiência pura, juntada à realidade de uma modernidade presente e também futura. Descubra o seu passo rumo a novas oportunidades. Venha fazer parte do nosso time. Somos a Cooperativa de Trabalho da Indústria de Calçados de Quixeramobim e há 26 anos aquecemos economicamente toda a região Sertão Central. Produzimos para marcas mundialmente conhecidas e já atingimos a marca de mais de 5.000 colaboradores. Não importa se você é experiente ou está começando sua carreira, aqui todos têm espaço para crescer. Nossas portas estão abertas para pessoas que desejam aprender, crescer e fazer a diferença. Então, não perca tempo. Venha participar do nosso processo seletivo e mostre todo o seu potencial. Vamos caminhar juntos na mesma direção. Acesse o Instagram Cocalc Oficial, clique no link da bio e responda o formulário. Cocalc, venha fazer parte do nosso time. É isso aí, estamos de volta com o Torrão Nordestino, hoje trazendo aqui para vocês questões matemáticas, problemas, né? Trazendo problemas, né? Mas como todos os problemas eles surgem para ser resolvidos, nós pedimos a ajuda aqui do nosso companheiro Derlânio Timbaúba, ele que é professor e amante da poesia e fundiu dentro da carreira dele essas duas vertentes científicas, a matemática e a poesia, e vem elaborando aí os seus cordéis e hoje veio apresentar para a gente aqui. Professor, tratando de um ponto que hoje, a meu ver, é uma coisa muito delicada no momento em que momento pelo qual nós estamos passando, com relação à educação, né? Você, enquanto professor, como é que você está enxergando a educação, né? O dia a dia dentro de sala de aula, o comportamento dos alunos, como é que está sendo isso, né? Porque a gente vê muitas matérias e reportagens aí de alunos muito rebeldes, né? Que muitas vezes intimida professores e vice-versa. Como é que você enxerga essa situação? Que dificuldade é essa? Félix, aí é um caso muito assim delicado, né? A gente, eu acho que é tema de cada encontro nosso. Cada encontro nosso a gente se reúne e vamos refletir o que está acontecendo. A gente traz os meninos para participar de reuniões e a gente fica perguntando o que está acontecendo, o que podemos fazer para melhorar, o que podemos fazer para que isso não aconteça. E a gente fica muito estarrecido pelo que está acontecendo no Brasil afora.
que não é esses acontecimentos não é exclusivo de um local, é o Brasil inteiro e se você for abrir o leque, você vê que isso está se espalhando pelo mundo, né? Não é só um problema de um país, está se espalhando pelo mundo. Eu lembro de que a gente, vou ser assim mais direto, eu venho de uma época em que o aluno estudava mais que o professor. Hoje o professor estuda mais do que o aluno. Exato. O que eu quero dizer com isso? É que os meninos não estão mais com aquela preocupação de ter que estudar para aprender. Quando muito, alguns estudam para passar na prova. Né? Já dizia um grande neurocientista aqui do Brasil, Pierre Luigi, que nós temos milhões de alunos, mas pouquíssimos estudantes. Exatamente. Né? A gente tem que crescer essa quantidade de estudantes. Né? Quanto mais estudante, melhor o aprendizado. Porque o aluno ele se preocupa em passar na prova. Né? Alguns agora não estão nem se preocupando com isso. Né? Tem algumas regras aí que... E o estudante ele se preocupa em aprender. Né? Talvez o estudante ele não seja nem aquele aluno que tire 10, mas é aquele aluno que aprendeu o conteúdo. Exatamente. Porque para tirar 10, às vezes pescando você tira o 10, né? E eu vou lhe fazer uma provocação agora, que é uma frase do Malba Tarran, né? Ou Tarran, que ele diz que o professor de matemática, na grande maioria das vezes, ele é um sádico, porque ele tem prazer em complicar as coisas. Isso é verdade? Rapaz, você assim, gosta de complicar ou você prefere simplificar para ver se... Não, eu procuro descomplicar para os meninos, né? Porque, veja bem, a matemática é um produto que não é tão bem quisto por todos, né? Raramente você encontra um cliente que gosta dela. E aí, se você for complicar ela mais ainda, aí imagine aí, é um produto que já é rejeitado por quase todo mundo. E aí, se você complicar mais ainda, aí o bicho pega. Mas é assim, eu acredito que é uma questão de leitura. Eu acho que a questão da leitura cognitiva que você tem com as turmas, ela talvez seja mais importante do que uma prova diagnóstica. Porque nessa leitura cognitiva você vê o patamar do aluno, onde você pode o que trabalhar para que ele desenvolva. E a prova diagnóstica ela só mostra uma situação, né? Ela não mostra a real dificuldade. Certo. E eu sempre me intriguei também com relação à matemática, porque nunca nos foi colocada a praticidade, né, da matemática, daquele conteúdo, daquela fórmula. Onde é que eu vou usar isso aqui, pelo amor de Deus? Eu queria muito saber aquilo, sabe? Porque talvez aí eu me interessasse mais, né, e conseguisse aprender melhor. Onde é que eu vou aplicar isso aqui, né? Por exemplo, no exemplo da matriz, né? No exemplo de outros tantos conteúdos aí. Mas isso aqui serve de quê? Porque o camarada chegava na aula, hoje vamos estudar equação de segundo grau. Pá, é assim que faz. Pronto, acabou. Certo? Eu digo, mas quem é a equação de segundo grau? O que ela veio afinal fazer o quê? Né? O que ela quer me repassar? Isso nunca foi esclarecido, pelo menos na minha época, né? E eu ficava assim, pé da vida mesmo, porque eu queria entender qual o sentido daquilo, né? Então, é assim, ó. Eu gosto muito de levar à prática. Por exemplo, perímetro. Aí você passa aulas e aulas falando, trabalhando com o menino, qual o perímetro desse triângulo, qual o perímetro desse quadrado e tal, tudo. E enquanto uma aula pode ser o suficiente para ele aprender. Você leva ele para a prática, vai aos arredores da escola, vai medir aos arredores da escola e no final das contas o menino vai aprender o que é o perímetro, que é o contorno de tudo e qualquer coisa. Aí quando é a área, aí você tem que levar, por que eu trabalho a área? Para quê? A área é superfície.
eu vou trabalhar a área, o pedreiro usa, todo pedreiro que é analfabeto, que trabalha com piso, ele sabe calcular a área. E os que não sabem, faz o camarada gastar dinheiro demais, né? Porque Pois é. pede material além ou pede de menos. Isso. Aí o caso que você citou, a matriz ela é essencial para plantio. É essencial. Eu já trabalhei numa turma de terceiro ano em que os meninos, a gente às vezes, testado pelos alunos. Poxa, tio, mas aí como é que eu vou usar isso? Para que eu uso? Aí tem muitos professores que dizem assim, aprenda, que um dia você vai saber. Mas eu gosto de procurar o real fato. Em matrizes, o cara vai calcular o quanto ele pode usar de sementes em quantas covas. Exatamente isso. Outro dia, eu trabalhando lá com uma turma de idosos, eu trabalho lá, em Uruquê, e antes da gente começar o momento, eles estavam exatamente fazendo essa discussão, né, com relação à compra de material, né, que tinha pedreiro que não pediu o material todo, ficava pedindo de pedaço, né, era questão de botar piso, né, a cerâmica, e aí comprava uma parte, né, e demorava a terminar o serviço, não dava. Quando ia comprar, não achava mais a mesma cerâmica, aí tinha que vir uma cerâmica de outra cor, né? Aí eu aproveitei essa discussão deles lá, eu disse, não, pô, eu vou ensinar vocês como é que vocês vão calcular a área. Aí eu ensinei a eles, para vocês não perderem mais dinheiro, ou então ficarem com o piso todo, né? Todo colorido, né? Porque realmente muitas vezes tem pedreiro que não faz o cálculo direitinho, não. Ou ele não sabe, não sei. Mas eu já vi acontecer isso mesmo. E outra poesia pra gente? No sertão da matemática, conta uma história ligeira do teorema de Pitágoras que a mente se revela inteira. No triângulo retângulo, com ângulo de 90 graus retos, ele brilha como estrela, desvendando segredos complexos. 2 catetos e uma hipotenusa a forma esse cenário. O triângulo especial, onde ângulo I é de tal calvário. O cateto são os lados menores, bem fáceis de notar. A hipotenusa, a mais longa, no caminho a desbravar. A matemática nos diz com clareza e precisão sem vela. A soma dos catetos ao quadrado, como a regra revela, é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso é fato marcante. O teorema de Pitágoras nos guia, certamente relevante. Se A e B são catetos de forma direita e hábil, A ao quadrado mais B ao quadrado, sem perder o arável, igual a C ao quadrado, onde C é a hipotenusa crucial. Com o teorema de Pitágoras, tomamos a matemática trivial. Esse teorema, tão grandioso na matemática, é tesouro caro. Na engenharia, navegação, agro, em cada canto e reparo. Se calcular distância, altura ou trajetória é o desejo seu, o teorema de Pitágoras é o caminho e o segredo meu. Muito bem. Ok, muito gostoso de ouvir. Vamos tomar um cafezinho? Você aceita um cafezinho? Vamos. A senhora aceita um cafezinho? Preto e doce. Pode ser. E você de casa, já está com o seu cafezinho aí no ponto, então vai lá tomar ele, que a gente vai tomar o nosso aqui, daqui a pouquinho a gente está de volta. Entretenimento e diversão é aqui na Sertão TV. Agora você pode acompanhar a 2ª temporada do Elo Perdido. Chaka ajuda. Chaka tem olhos fortes. Chaka pode ver no escuro. Tô imaginando coisas? Ou acabei de ouvir um gongo? Novos episódios toda sexta-feira,
e momentos de diversão para toda a família a partir das 7h30 da noite. Não perca, é no canal 180 da BrisaNet. E o sertão para mim representa aconchego, lugar de gente boa, um lugar de resiliência. A BrisaNet preparou o set para as maiores estrelas do Nordeste. Os Caramelos. Quem melhor que eles para mostrar a conexão que só a BrisaNet tem? Com o plano Brisamelo, você e seu amigo garantem 500 MB mais Netflix por apenas R$ 109,99. É o combo perfeito para você garantir a melhor conexão e assistir Caramelo. Assine agora! Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Acompanhe as últimas notícias do Ceará, Brasil e do mundo no Repórter Ceará. O seu jornalismo de todos os dias. Política, esporte, entretenimento, economia, segurança, educação. Repórter Ceará. A informação em tempo real. Um portal jornalístico abrangente e atualizado. Acesse repórterceará.com.br. Esse é o Torrão Nordestino, já de volta, e lembrando a você que este programa vai ao ar toda sexta-feira, 8 da noite aqui na Sertão TV e com reprise no decorrer da programação, e aos dias de domingo ele é retransmitido na AM 840 Rádio Campo Maior às 10 horas da manhã, tá certo? Voltando aqui à nossa matemática, né? Deixa eu fazer uma graça também. Você falou que não é bom de memória, eu também não sou. Por isso eu trouxe aqui eu trago sempre a minha cola aqui, né? E como você está construindo poesia com matemática, né? Tem gente também que faz com a matemática outros tipos de brincadeira, né? Por exemplo, piadas, né? Eu andei cafuscando o que existia com matemática de piada, e encontrei algumas coisas e eu trouxe umas aqui para compartilhar com vocês. Por exemplo, aqui, ó, a pergunta é assim: o que o MMC estava fazendo no pé da escada? Aí a resposta: esperando o MDC. Me sinto tão insignificante, disse o número 1. Pelo menos você é mais do que nada, respondeu o número 0. Por que o 3 e o 7 não podem se casar? Porque são primos, o que é uma pena, pois eles formariam um casal 10. Legal. O que o x disse ao y na equação x mais y igual a z? Aceite, você não é a solução, e sim parte do problema. Por que os números romanos invadiram a corte inglesa? Sabe? Não. Não? Porque descobriram que também eram números reais. As retas paralelas têm tanto em comum, é uma pena que nunca se encontrarão. Caso tenha medo que alguém leve uma bomba no avião, leve-a você mesmo, pois a probabilidade de 2 pessoas levarem uma bomba é muito menor. O pessoal faz graça com tudo, né? O brasileiro é bom, porque ele só se estressa se quiser, né? Mas conteúdo para desopilar ele tem muito. Eu vou chamar agora, antes da gente continuar o nosso bate-papo, Derlane, vou chamar o quadro Deixa-me Ver Se Tu Sabes, que é o quadro onde eu indago das pessoas alguma coisa relacionada à temática do programa, algum ditado popular, enfim.
hoje, a pergunta de hoje é exatamente relacionada à matemática, né? Que é uma coisa que eu também tenho sentido falta, não sei se eu estou equivocado, depois você vai me confirmar se isso é verídico ou não, né? Eu acho que isso foi abandonado, ou pelo menos está sendo dado muito pouca atenção com relação ao Novis Fora, né? Então vamos saber aí do pessoal, quem é que sabe o Novis Fora, quem ainda lembra o que é. E você de casa sabe o que é o Novis Fora? Então vamos ver aí, quem é que está sabendo. Deixa-me ver se tu sabes. Quanto é o Novis Fora de 10? Deixa-me ver se tu sabes. Quanto é o Novis Fora de 22? É 4. Deixa-me ver se tu sabes. Quanto é o Novis Fora de 13? 4. Deixa-me ver se tu sabes. Quanto é o Novis Fora de 33? 6. Muito bem, Novis Fora. Agora são que horas? Ninguém sabe, né? Mas o tempo ali está marcando, o tempo do bloco está marcando 3h57. Novis Fora quanto? Novis Fora 4, né? Vamos lá. Essa questão do Novis Fora, professor, ele foi abandonado mesmo? Ninguém precisa mais dele, porque por conta das tecnologias, você faz hoje tudo calculado no celular, no computador, na inteligência artificial, ou é engano meu? Porque por onde eu tenho passado, e eu gosto sempre de brincar com essa coisa do Novis Fora, por exemplo, se eu estiver num restaurante, né, ou num barzinho, quando eu vou pagar a despesa, a conta, e aí o camarada me traz o valor, né, aí eu, por exemplo, R$73, né? R$73, eu só vou lhe pagar se você disser quanto é o Novis Fora de 73. Aí a pessoa se enrola. Eu digo, não estou mais ensinando Novis Fora, não. Pois é, Félix. Infelizmente não estão ensinando, né? Isso aí era chamada de prova real. Exato. Né? Era adição, subtração, multiplicação e divisão, cada um tinha a sua prova real, né? Uhum. E realmente não se pratica mais. Não, né? Foi abandonado, assim, algumas ideias pedagógicas que isso é antigo, mas é um antigo que levava o menino a aprender. Sim, trabalhava muito. Trabalhava muito, né? E ele não resolvia à toa, porque ele sabia verificar se realmente estava certa a conta. Se não tivesse certo, ele voltava atrás e refazia. Aquelas ideias, por exemplo, acho que em 1996, por aí, já chegou no Brasil a introdução das respostas de cada alternativa no final do livro. Uhum. Só que o intuito disso aí era o quê? Era o menino saber qual é a resposta, mas procurar construir o caminho. E acabou-se de que era só para verificar, exatamente. Né? Virou-se uma faca de dois gumes, né? Foi. Alguns tinham esse intuito, realmente fazia os cálculos, mas aí começou a ter ideia, o resultado não é importante. Uhum. Não, aí a gente tem que trabalhar com os meninos e passar para eles que o importante é o caminho de chegar ao resultado, não é só ter o resultado. Exatamente, pois é. Eu tenho sentido muita falta disso. E eu percebo que o Novis Fora, ele ajuda muito ao desenvolvimento, né, cognitivo. Exatamente, né? Do aluno. Porque ele vai fazer com que você verifique se o que você fez estava certo. Se não estava, aí você vai refazer. Né? Essa coisa de dizer, isso aqui está antigo. Né? Não importa se é antigo, se é novo. O importante é que seja produtivo. Que dê um resultado positivo. Né? Pode ser novo, recém-nascido. É bom? Pronto, vamos adotar. Não é antigão, é do tempo do Império. Não tem importância. Está surtindo efeito? Então deixa ele aqui. Né? É que nem as tecnologias, por exemplo, né? Países aí que estão sempre naquela avaliação internacional que tem, o PISA, né? Uhum. Os que estão sempre lá nos primeiros lugares são os países que menos usam tecnologia em sala de aula. Exatamente. Né? Nós temos países aí, que se eu não estiver enganado, a Finlândia, ela tirou
todo instrumento eletrônico de dentro da sala de aula. Só tem um computador na escola, que é o da secretária. Pronto. Porque, na verdade, o aprendizado, o desenvolvimento cognitivo, intelectual, físico, tudo ele depende do esforço, né? Quanto mais você esforça, ou seja, quanto mais você trabalha com ele, mais ele se desenvolve, mais ele cresce, mais ele amplia, né? Você vai para uma academia, né, um corpo esquelético, né? Mas ali no seu esforço, né, trabalhando, daqui a pouco você está todo bonitão, todo bem definido. Por quê? Porque houve um esforço seu ali, né, e os seus músculos se depararam com obstáculos, e esses obstáculos fizeram com que ele se reforçasse. Da mesma forma, é com o aprendizado. Exatamente. Né? Isso aí é a tão conhecida prática, né? Quanto mais se pratica, mais se evolui, mais se... no caso da academia, mais se ganha massa muscular, né? Eu costumo dizer para os meninos que a matemática ela precisa de uma coisa. Precisa do mesmo empenho que tu tem no Free Fire. Free Fire, tu não chega no Free Fire sendo finalista, sendo o bambambam. É praticando que se torna o bambambam. Do mesmo jeito é a matemática. Ela só precisa disso, que tu pratica para tu se tornar o bambambam. Exatamente. E que poesia nós vamos ouvir agora? Vamos ver aqui. Eu acho que eu vou botar um exercício do livro. Um exercício do livro do Pitágoras? Não, do livro. Do livro mesmo, né? Ah, tá certo. É do segundo capítulo. Você construiu o poema a partir... Sim, eu tenho do exercício do livro. O capítulo 2 eu tenho o conto, e aí eu criei o livreto com exercícios dos contos, né? Certo. E aí ele diz assim: a inclusão do desafio da numeração da tropilha dos vaqueiros, né? Agora, para testar a mente e o saber aprimorar, um desafio ligeiro para você se exercitar. Na tropilha do vaqueiro, 8, 20 e 10 tem para contar. Qual é o maior? Qual é o primeiro? Qual a ordem para arrumar? Pense bem, cabra valente, para a conta não errar. Se a sequência tu acertou, do menor até o maior, o seu saber já brilhou, com a matemática sem pavor. Muito bom. É voltado para uns meninos já lá na segunda série, que eles têm que botar a ordem crescente dos números, ordem decrescente. Né? Então, assim, é um conteúdo de que ele é pensado em cada classe, né? em cada ano do aluno. Ele pode ser desenvolvido. Né? É um material também, Félix, que eu compartilho com as professoras de português, para elas trabalharem com esse conteúdo. Ótimo. Perfeito. É um misto, né? É um misto de matérias. E qual é você acabou de falar da questão do dedicar-se, né? Do praticar, né? Qual é o que está faltando nos alunos, esse ânimo? O que seria? Seria a intromissão das tecnologias que estão atrapalhando o foco? É um conjunto de fatores, né? Não é só isso também, né? É um conjunto assim diversificado, algumas né? leis da pedagogia, da própria política pedagógica, né? Alguma coisa também faz com que os alunos não se atentem muito, né? Algumas coisas que foi criada para protegê-los meio que acaba aqui prejudicando eles, né? Foi criado assim sem um trabalho em si, para poder ver qual era a consequência, né? Por exemplo, você vai construir uma estrada, você tem que fazer um estudo ecológico de tudo. Então, se você vai mudar alguma coisa pedagógica referente ao aluno, você tem que fazer uma pesquisa do que isso vai ocasionar nos meninos, né? Exato. E você acaba vendo assim, que a cada dia você vai analisando os meninos e vai percebendo que menos você tem
crianças com perspectiva. O menino não vê mais uma perspectiva. Para que eu vou estudar? Qual é a finalidade? E aí a gente, junto com a disciplina que a gente tem que repassar para os meninos, a gente tem que criar junto com esses meninos, não ensinar ele a ter, mas é criar junto com ele perspectiva. Ele tem que... Para que aprender? Para que estudar? Porque se eu quero algo futuro, e já dizia Renato Russo, né, o futuro já não é mais como era antigamente. E então a gente tem que abrir na mente desses meninos que esse futuro que ele pode construir é agora, é no presente. E aí ele tem que ter essa perspectiva para que o futuro dele aconteça. E aí quer ser o quê? Mas aí você está fazendo o quê para isso? Para que isso aconteça? Porque o futuro acontece, independente ou não, ele acontece. E se é bom ou ruim, só o futuro dirá. Vai depender de cada um, exatamente. Vamos tomar mais uns carocinhos de água e no próximo bloco o professor vai fazer aqui um desenvolvimento de... Vou apresentar, Félix, uma operação, né? Uma raiz quadrada psicodélica. Raiz quadrada psicodélica. Isso. É isso? É. Vamos lá. Quem já não gosta muito de raiz quadrada, imagine uma psicodélica, né? Mas é isso aí. Não saia daí não que a gente volta bem ligeirinho. Mesmo em meio a atribulações de uma vida frenética, a devoção a Santa Chaga se propaga pelo mundo. Num ato de fé e de amor. Às 3h, na hora da misericórdia, nossas preces são atendidas quando rezamos com fé. Qual o milagre que você quer pedir na tua vida? Terço Jesus das Santas Chagas, com o Padre Reginaldo Manzotti. E juntos, vamos rezar. Todos os dias, 15h. O sertão é um mundo onde o real e o imaginário se aproximam e nos encanta. Essa gente de fé, de luta e que espalha sonoridade com suas poesias e prosas, como contadores de histórias. Fala galera, bora se conectar a mais economia? Quanto é que o senhor paga de internet todo mês? 100 em casa e 30 no celular. 90 mais 80, 170 reais. BrisaNet tem 600 mega de fibra mais 20 GB de internet grátis todo mês. A gente paga quanto por mês? R$ 99,90. Isso é sério? Assim eu tô dentro. Tá barato. BrisaNet é mais conexão pra você. Faz as contas! Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3.000 novos profissionais de segurança e mais de 2.000 novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12.000 equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9.000 celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br.
Ok, chegamos. E agora já montamos aqui a nossa sala de aula. Como você pode ver, temos uma lousa aqui que ele carrega com ele, esta lousa, ele carrega todas as ferramentas. É trena, é esquadro, é régua, é transferidor, que chama, né? Transferidor, compasso, ele tem tudo, certo? E ele vai demonstrar aqui para a gente o que é a raiz quadrada psicodélica, né? Eu não faço a mínima ideia, porque se me perguntar o que é a raiz quadrada, eu já vou ter uma grande dificuldade de descrever, de explicar o que é a raiz quadrada. A psicodélica, a gente vai acompanhar agora do que se resume a psicodélica. Por que esse nome? Bom, esse nome é criado por você? Não. Não? Esse nome foi criado por um grande matemático brasileiro. Ela existe mesmo, de fato. Xenofon Sorastes. Certo. É assim um matemático que eu admiro ele bastante. Já partiu, né? Uhum. Mas ele deixou muito conteúdo bom, principalmente raciocínio lógico, né? E a raiz quadrada psicodélica, ela é para aquele menino que tem dificuldade de multiplicar, de fazer o MMC. E aqui ele vai precisar apenas saber subtrair e contar. Pronto. Como é? Porque toda raiz quadrada, aliás, o nome já é estranho, né, Félix? Que raiz quadrada, aí um menino quando fala da primeira vez, ele pensa numa árvore com a raiz quadrada dentro, né? Eu acho que a maioria pensa assim, mas não, é porque assim, esse nome foi reduzindo, mas ele era dito assim, radix quadrático de 1 quadrático, latium quadrático, né? Quer dizer, raiz é o lado quadrado de um quadrado, né? Então, assim, quando eu falo uma raiz quadrada de 9, estou querendo saber qual é o lado do quadrado da raiz de 9. E aí eu vou usar o 9, vou usar o 1024, são raízes exatas, para os meninos terem uma noção de como é isso aí. Como é? Eu vou precisar apenas dos números ímpares. Só saber quais são os números ímpares. Como? Qual é a raiz de 9? Poxa, todo mundo sabe que é 3. Mas vamos mostrar na prática, que é o mais básico para a gente mostrar. Qual é o primeiro número ímpar? 1. O 1, pronto. E ele é chamado de sagrado na matemática. Você sabia disso? O 1. É, né? O 1 é sagrado. Ó, 9 menos 1. 8. 8. Olha aí como é fácil, né? O menino não saber fazer uma continha dessa. Depois do 1, qual é o próximo número ímpar? 3. O 3. Olha aí, ó. 8 menos 3? 5. E agora, qual o próximo número ímpar? O próprio 5. O próprio 5. Zerou. Se zerou, vou só contar. Quantas subtrações eu fiz? 3. 3. Pronto. Essa é a raiz. Bacana. Não é legal? Bacana. Pronto. Aí vou para o número maior agora. Dá para fazer com qualquer raiz. Vamos para o número maior. 1024. Vixe. Se eu fosse fazer o MMC, aí uma tira medonha, né? E aí, olha bem. Começo do 1, só que agora eu tenho uma regra. Sempre que o número for maior, você vai começar da casa, você separa por pares, né? No caso aqui, eu vou começar da casa da centena. Unidade, dezena, centena. Então, vou começar daqui, ó. Vai ser 10, é? Vai começar com 10. 10 menos 1. O 1 é sagrado, começa dele. 10 menos 1... 9. 9. Vou para o próximo número. O 3. Menos 3. 9 menos 3. 6. Vou para o próximo número. 6 menos 5. 1. Opa, não zerou. Não dá para mim continuar, porque o próximo é 7. E aí eu lembro que eu tenho lá em cima, ó. Vou baixar. Só. Baixei. Só que agora eu não terminei essa conta. Então vou contar quantas deu. 1, 2, 3. Coloca aqui. Já sei que começa com 3 na raiz de 1024. E agora vamos para a próxima conta. Lembra que o 1 é sagrado? Volta para cá. Só que ele tem um detalhe. O Xenofon foi o que difundiu essa ideia, né? Ele disse assim: como é que eu vou fazer agora se o 1 já está aí e ali é 1024? Se o próximo número aqui seria o 7.
estar errado, tem alguma coisa errada. Ele pensou, o último número aqui, se eu somar com 1 dá o quê? Poxa, vou ver, 5 mais 1, 6, olha aí. 124 menos 61, 63. Poxa, o próximo número agora, o próprio 63. 63 menos 63, 0. Zerou. Então é a próxima casa. Quantas subtrações eu fiz a mais? 1, 2. Pronto. O menino não precisa do MMC. 32 é a raiz quadrada. É a raiz quadrada de 1024. Só basta ele saber subtrair. E ele descobre qualquer raiz. Certo. Uma curiosidade aqui. Porque quando você falou que ia baixar o número, eu achei que você ia baixar só o 2. Mas não, tem que baixar o lembra que eu separei ele por porque são pares. casa? São pares. Exatamente. Tá certo, é. Exatamente. Pronto, tá, entendi. Entendeu? Entendi. Não é interessante? Demais. Uma outra visão para o menino. Uhum. Ele não precisa nem saber que o MMC existe. Ele vai precisar do MMC para outra coisa, mas para raiz quadrada, ele não vai mais precisar. Muito bom. Muito bom. Não é interessante? Legal. Raiz quadrada psicodélica. E aí, você de casa, aprendeu? Se não aprendeu, nosso programa vai ficar salvo no YouTube. É só você voltar lá e conferir a aula de novo, né? E assim, é que nem eu disse, eu não aprendo só do livro, eu aprendo de vários outros matemáticos, eu estudo com vários outros matemáticos, né? Tive o prazer de ter uma aula online com o professor Jonofon, como Elon Lages Lima, Ledo, Vaccaro, que são, assim, eu acho que são os melhores matemáticos do Brasil, né? Tem o Carlos Noab, e assim, são professores que estão lá no INPA, que são da Sociedade Brasileira de Matemática, e eu estou constantemente vendo conteúdo que esse pessoal produz. Sim, sim. Que aí eu sou assim fascinado por conhecimento. Já assisti alguma coisa dele, do Ledo. Pois é, muito bom. E assim, é impressionante que quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu não sei. Não, ainda bem que a gente começa a saber que não sabe nada, né? E aí você busca mais. Aí fica mais. Sempre buscando. É uma busca matematicamente infinita. Infinita, não é isso? Né? E aí você, além de você dar as aulas, produzir as suas poesias, você tem algum contato de página, usa alguma coisa para publicar? Isso aí está tudo ainda engavetado. Tá engavetado ainda. A publicação que você faz é quando você leva o próprio material para a sala de aula. Né? Meus alunos conhecem, boa parte deles conhece. Os que não conhecem o material produzido conhecem minhas aulas, porque elas não são só teoria, né? Não são só os teoremas. Elas são aulas que eu levo para eles aprenderem na prática. Tá certo. Professor, eu quero agradecer a sua participação. Foi muito bom, né? Foi um tema diferente aqui para o nosso torrão, mas muito gostoso. Sua presença maravilhosa. Gostei muito de conhecer a sua preocupação com os alunos, com formas diferenciadas de ensinar, de apresentar o conteúdo, né? Que, claro, isso ajuda e muito, né? Aprender a atenção, né? E fazer com que o aluno consiga se interessar por esta disciplina que todo mundo, pelo menos a grande maioria das pessoas, vê como um grande monstro, né? Exatamente. Mas é o que eu sempre digo, a matemática ela não é um monstro. Né? A gente faz dela um monstro, né? Porque você muitas vezes não entende e aí você vê ela como um demônio. Né? Mas quando você entende, é a coisa mais prazerosa de se fazer, de se resolver, é uma questão, um problema matemático. É muito Exatamente, gostoso. é muito. Né? Eu tive isso por mim. Grande. Então, parabéns, certo? Produza mais conteúdo, mais poesias, né? E vamos correr atrás de uma publicação para esse seu material, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitos professores e vai também, com certeza, ajudar muitos alunos a compreenderem melhor a matemática. É evidente, né, que assim, tornando ela simples e agradável, pode ser que a gente conquista mais público, né? Com certeza.
Com certeza. Da mesma forma que acredito que o nosso público aí de casa já começou a se interessar pela matemática, não já? Então, é isso aí. Nós ficamos por aqui e, se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta. Obrigado, Derlânio. E sempre que quiser, tiver material novo, pode comparecer no nosso torrão. Valeu. Um abraço.